Muito boa noite, como estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo... Chega o final do dia, a gente está cansado, mas quando extraímos do dia, quando obtivemos do dia, aproveitamos do dia, o momento, as lições, as oportunidades, nada há de mais importante. Uma passagem central do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o caminho para a evolução espiritual, e o Espírito da Verdade, uma egrégora de espíritos de luz que cooperava com Kardec na codificação do Espiritismo, responde que um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. O grande caminho para a nossa evolução é o autoconhecimento. Mas Kardec insiste na pergunta dizendo que reconhece a importância da recomendação, sem dúvida nenhuma, mas que gostaria de saber, na prática, qual o caminho, com que exercícios podem ser realizados por aquele que quer alcançar essa evolução, esse avanço, esse progresso na sua condição espiritual. Algo como uma receita, aquela pergunta típica que todos fazemos diante do reconhecimento de um caminho, de uma recomendação. E Kardec fez exatamente isso. Qual o caminho? O que eu faço? Como enfrentar a importantíssima e profunda tarefa do autoconhecimento? Na questão 919, temos a resposta do sábio da antiguidade que nos deixou esse legado: conhece a ti mesmo, reportando-se talvez ao oráculo de Delfos, depois absorvido por Sócrates, depois absorvido pelo próprio Jesus, e aqui referendada na revelação espírita. Na 919A vem a receita. Por mais incrível que pareça, os espíritos de luz entenderam que poderiam passar uma receita para todos nós, uma receita de evolução. E ali nós temos Santo Agostinho dizendo exatamente assim: façam como eu fiz quando estive entre vós, quando estive na terra, quando estive encarnado. E ali ele passa a nos dar a sua receita, a sua prática, a prática por ele adotada, que era algo assim: ao final de cada dia, passar em revista o seu dia, refletir sobre os principais eventos vividos por ele e questionar a si mesmo se fez o mal a alguém, se prejudicou alguma pessoa, se agiu mal em alguma situação, o que certamente o levava a buscar para o dia seguinte, a programar para o dia seguinte provas de reparação, de reconciliação, pedidos de perdão, não é? E além desse questionamento, se no lado das sombras, ou seja, se fez algum mal, se prejudicou, se perdeu alguma oportunidade, se desarmonizou alguma situação, alguma relação, alguma pessoa, ele também fazia a pergunta se fez todo o bem que podia. Provavelmente tendo como decorrência disso não a reabilitação, a regeneração, a reconciliação,
mas o aprendizado. Será que nós fizemos tudo o que podíamos no dia de hoje e amanhã e depois de amanhã? Que resulta desse ser que questiona a si mesmo, questiona suas decisões, suas posições, suas ações, suas palavras, seus pensamentos e sentimentos? Buscando essa avaliação, se fez todo o bem que podia. E esse exame feito todos os dias e não todos os anos, como faz o ser humano comum, que ao final do ano passa em revista suas atitudes, mas é claro que ninguém lembra em detalhes tudo o que fez durante um ano para aprender, e aí empobrece muito o exercício. Santo Agostinho nos orienta a fazer todos os dias, é um intervalo que permite essa revisão, permite essa reflexão e, consequentemente, a reprogramação, o aprendizado, a mudança de atitude, ainda que mínima. Não esperemos as grandes transformações, mas a evolução se dá por pequenas decisões, por pequenas revisões, por pequenas mudanças de atitude. E isso nós podemos fazer todos os dias. Muito bem, muito legal estarmos juntos, muito importante nós recebermos essa orientação dos Espíritos de Luz. Hoje nós vamos dar continuidade, por incrível que pareça, abro, por assim dizer, ao acaso, o nosso livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, vindo sem dúvida em parceria com obreiros de mais alto, e há 3 dias eu abro na mesma parábola de Jesus, em etapas diferentes. Aquela parábola do mordomo infiel, que fala de um patrão cujas riquezas, e isso Jesus revela apenas ao final, eram provenientes da injustiça. E essa é uma informação fundamental para interpretar essa parábola, essa metáfora. Injustiça, modernamente, tem apenas a definição de algo injusto, algo incorreto que foi feito com alguém. Mas naquele tempo, nos evangelhos, o sentido principal de injustiça é outro. É o significado, a linha de significado que embasa os termos como ajustamento. Quando você vai ajustar algo, é porque você vai corrigir. Nos textos, quando você vai ajustar uma página, você vai tornar as suas margens corretas. O justo para Jesus, o justo nos textos sagrados, na Bíblia, ele faz referência àquele que está ajustado, aquele que está harmonizado com as leis de Deus. Então as riquezas provenientes da injustiça, quando situada a expressão nos evangelhos, precisam ser entendidas como recursos provenientes de atos equivocados, de atos desarmônicos. Então, as riquezas desse patrão, porque a parábola relata a situação de um patrão com o seu mordomo, com o seu gerente, digamos assim, ele precisa ser visto nesse contexto.
Havia um patrão, havia um gerente C, um mordomo, e as riquezas do patrão, as riquezas gerenciadas pelo mordomo, eram riquezas fruto da injustiça, da desarmonia, da violência, do crime, de alguma forma de desarmonia. E aqui, na passagem de hoje, nós vamos ver o início dessa parábola, que fala da comunicação por parte desse patrão ao seu mordomo, que ele seria demitido, que ele seria desligado. Está lá em Lucas 16, versículos de 1 a 2, onde nós lemos assim: Dizia também Jesus a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele, perante o homem rico, de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Essa é uma situação que talvez abranja muitas pessoas. Todos nós gostaríamos de ser mais valorizados, não é mesmo? De ser mais compreendidos, de receber mais recursos, mais oportunidades. Porque sempre avaliamos, pelo menos a ampla maioria de nós avaliamos que não recebemos recursos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa capacidade. Por isso, gostaríamos de ser mais valorizados, de ter melhores cargos, melhores salários, melhores presentes, diversas situações que nos elevassem à consideração perante os homens. Mas essa situação descrita na parábola, ela é muito especial. Porque é verdade que nós gostaríamos de ser mais valorizados e que nos deprimimos, nos entristecemos, nos desmerecemos quando somos desvalorizados por aqueles com os quais convivemos. Nossos chefes, nossos professores, nossos parentes, nossos amigos. Claro que nos deixa mal, nos deixa tristes o ser desvalorizado por aquelas pessoas mais próximas. Mas o que a parábola diz é que aquele mordomo foi demitido por um patrão cujas riquezas eram frutos da injustiça, frutos da desarmonia. Portanto, aquele patrão era em si uma pessoa questionável do ponto de vista ético. E nós, na nossa ânsia de sermos valorizados pelas pessoas, não fazemos esse recorte. Muitos de nós nos deixamos entristecer demais, nos deprimir, nos desvalorizar por sermos desconsiderados por pessoas erradas, por pessoas desarmônicas. Isso é uma contradição. Como alguém pode ser bem medido por uma régua errada? Como nós podemos entregar a nossa autoestima na mão de pessoas eticamente equivocadas? Muito pelo contrário. Se uma pessoa eticamente equivocada vem e lhe valoriza, o elogia, expressa sua admiração por você, isso deveria deixar você muito questionado. Meu Deus, o que eu fiz de errado para merecer elogios de uma pessoa equivocada?
Não é verdade? Ser mal avaliado por alguém eticamente equivocado, distorcido, errado, não poderia sequer nos abalar, sequer nos atingir. Porque a pessoa tem uma prática social equivocada, comete crimes, comete desvios, abusos, violências as mais variadas, e vem e fala que você está em desacordo com a sua linha, que você está agindo mal, que você está dissipando, você está sendo contrário aos interesses dele. Meu amigo, por que se deprimir com isso? Mas nós não temos essa lucidez ética. E queremos ser bem valorizados, bem medidos por medidas equivocadas, por pessoas. Queremos ser bem julgados por juízes injustos. Colocamos nossa vida, nossa autoestima, nosso bem-estar, nossa harmonia na mão de pessoas desarmônicas. E há tantas pessoas desarmônicas, todas de alguma forma, em algum momento. A Terra não é lugar de pessoas em paz, de pessoas harmonizadas, de pessoas que preponderam no bem. Ao contrário, até agora, segundo a revelação dos Espíritos, nós estamos em expiação e provas, que é basicamente um estágio, uma coletividade onde o mal prepondera sobre o bem. O próximo estágio, mundo de regeneração, para o qual nós estamos indo, constará, se caracterizará por uma evolução, ao final do qual, quando deixarmos de ser em regeneração para sermos mundo regenerado, será aquele onde o bem preponderará sobre o mal. As pessoas que vão prevalecer, que vão permanecer na Terra e, portanto, merecer essa outra fase da Terra, serão aquelas com uma clara e decidida boa vontade para com o bem. Não anjos, não seres de luz, mas apenas pessoas que tiverem constantemente, preponderantemente, boa vontade para o bem, para realizar o bem, para externar o bem, para pensar o bem, para sentir o bem. Mas nós ainda estamos no estágio de provas e expiações. A ampla maioria das pessoas na Terra não se deixa conduzir regularmente, sistematicamente pelo bem. São pessoas que oscilam entre o comportamento ético e o antiético, entre o bem e o mal, mas na média, a preponderância dos atos humanos na Terra ainda hoje é, sem dúvida nenhuma, da desarmonia, da violência, do abuso, do mal. Essa, infelizmente, é a nossa característica. E nós, quando somos demitidos, quando somos desconsiderados, quando temos um afastamento de uma relação, quando somos desconsiderados por estruturas injustas, por pessoas injustas, por sistemas injustos, nós não podemos nos deprimir. Nós precisamos perceber a incoerência básica de queremos ser valorizados por esse mundo, quando Jesus, no Sermão do Monte, deixa claro que há duas hierarquias, dois sistemas de valores, e que o sistema de valor do céu é oposto ao sistema de valor da terra. Vejam só, diz Jesus em Mateus 5, nas bem-aventuranças do Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Revelando a hierarquia do céu, ele fala que
um critério fundamental para ser bem-aventurado perante os céus é a humildade. E na terra, a humildade é valorizada? Claro que não. O segundo critério é ser aqueles que sabem bem sofrer. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Sofrer é por acaso algo valorizado na terra? Evidentemente que não. Evidente. É exatamente do que a gente mais foge. Olha só a distância que existe entre o céu e a terra. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Deixa ali Jesus claro que esses três critérios são os critérios básicos que vão nos selecionar para herdar a terra regenerada, a terra transformada, a terra iluminada. Em outra altura do Sermão do Monte ele fala: mas ai de vós ricos que já receberam tudo o que queriam aqui na terra, nada esperem do céu. Evidentemente há dois sistemas de valores, há duas regras, há duas formas de se valorizar uma pessoa. A primeira é a forma dos homens, do orgulho, do ego. A segunda é a forma de Deus, que tanto se opõe à forma humana, que tem como primeiro critério a humildade. O segundo critério é a paciência, a persistência de saber sofrer. O terceiro critério é a autopacificação, a mansidão. Sermos bem medidos pelo orgulho, sermos idolatrados pelo sistema de ego, o sistema de orgulho e egoísmo da terra, não é uma coisa boa. Sermos humilhados, sermos mal vistos, sermos desvalorizados pelos sistemas de valor da terra, não é necessariamente algo ruim. Merece uma reflexão. Não entreguemos nossas vidas, nossa autoestima, nosso valor. Não entreguemos o papel de juízes da nossa conduta na mão de pessoas, organizações, valores equivocados. Podemos até festejar se em determinadas situações somos demitidos, somos afastados de certos ambientes, de certas relações. Porque a cada ação corresponde uma reação. Se você está tendo uma reação ruim da parte de alguém ruim, pode muito bem ser que você esteja acertando. É longa a lista de luminares que tiveram péssimas reações de estruturas ruins, a começar por Jesus, mas também João Batista, que foi decapitado por Herodes, um rei profundamente injusto, superficial, sensorial, violento. Sócrates foi assassinado na forma da sociedade grega de então, obrigado a ingerir veneno, por fazer mal à juventude, que era exatamente o que ele fazia de mais bem, mas do ponto de vista elevado, do ponto de vista dos injustos da terra, dos juízes injustos da terra, ele foi condenado. Gandhi foi condenado por um fanático que o assassinou. Por acaso esses seres podem se sentir diminuídos no seu trabalho pela condenação do mundo? Nem nós também. Percebamos, analisemos todos os fatos, especialmente aqueles que
dizem menção a nós, aqueles que julgam a nós, aqueles que valorizam ou desvalorizam a nós, porque esses fatos todos são fundamentais para a tarefa do autoconhecimento, para a tarefa da autotransformação, como nós falamos desde o início. Prestemos sim atenção a tudo que for feedback, avaliação, retorno do mundo a nosso respeito. Mas analisemos também de onde vêm esses retornos, essas avaliações. Relativizando demais certas avaliações, porque a nossa ação ou uma ação benigna fere os interesses das pessoas das trevas, fere os interesses das pessoas vaidosas, das pessoas malvadas. Sim, e pode muito bem ser que você esteja ferindo os interesses de pessoas malvadas. E aí, meu amigo, minha amiga, longe de se entristecer, você vai perceber que a vida está lhe dizendo que você está no caminho certo. Eu não sou ninguém para avaliar nenhum de vocês. Mal e mal, tenho tentado avaliar a minha própria conduta. Mas outro dia, conversei com uma moça muito jovem, muito bonita, muito capaz, que estava se deixando desvalorizar, se deprimir, deixando a sua autoestima cair por estar sendo desconsiderada por um sistema ruim, por um chefe ruim. E aquilo me chamou muito a atenção. E hoje vem essa mensagem em complemento a isso, de forma que nós todos aqui, eu em primeiro lugar, porque o que eu falo é o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, mas todos nós precisamos aprender a ser valorizados pelos critérios da luz. E aqui, trazendo de Jesus, eu ofereço 3. Humildade, saber sofrer e a mansidão, que é a paz realizada no mais fundo de nós mesmos. Ao invés de dinheiro, posição, poder, fama, beleza física, que são os critérios do mundo, pense os critérios de Deus, trazidos por Jesus. Humildade, paciência e persistência para lucidez, para poder sofrer e extrair as lições e os remédios que tem atrás das dores. E mansidão, paz interior. Que critérios luminosos, não é? Deixemo-nos dirigir e averiguar o nosso avanço ou retrocesso por réguas boas, por critérios bons, pelo melhor juiz do mundo, Jesus. E deixemos de reconhecer os juízes da terra, porque baseados nos valores da terra, eles não podem ter autoridade para avaliar a correção ou a incorreção das nossas vidas. Remetamo-nos então ao supremo juiz, ao grande juiz enviado por Deus na terra, Jesus Cristo, reconhecendo e buscando a nossa melhoria por Ele, através dEle, com Ele, dizendo Pai Nosso, remetendo a toda a humanidade, Pai Nosso, Pai de toda a humanidade, Pai de toda a criação que está no céu e na terra,
entre os homens, entre os animais, entre os vegetais, entre os minerais. Santificado seja o vosso nome, Pai de amor. Teu nome é amor. Venha a nós esse valor supremo da vida. Venha a nós e faça de nós o teu reino, o reino do amor. Que aqui seja feita a tua vontade, o serviço compassivo, a solidariedade, a fraternidade. Tanto na terra, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Que esse seja o pão nosso de cada dia. Que fazer o bem, ser fraterno, seja a nossa nutrição. Perdoa-nos, Pai, os nossos equívocos, os nossos egoísmos, nossas recaídas, assim como nós perdoamos as recaídas dos outros para conosco, no orgulho, no egoísmo, na violência. E não nos deixemos cair na tentação de viver de acordo com o mal, de viver pela lógica do egoísmo. Para assim, vivendo pela lógica da luz, podemos apenas recolher luz, livrarmos-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja para mim, para vocês, meus amigos. Muito bom estarmos juntos. Que saibamos onde alimentar nossas almas. Jamais bebendo do veneno do mundo. Cuide da sua autoestima. Se há 3 amores que Jesus apresenta como norteadores da nossa vida, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si, cultive o amor a si mesmo pelos critérios da luz. Cultive a autoestima pela luz e pelo bem, pelo amor, e não por dinheiro, poder, aparência, pelas coisas do ego. Um grande abraço, paz e luz para você, paz e luz para todos nós. Até a próxima.